Antes de entrar de verdade no coração deste curso de educação financeira, vale parar e encarar uma pergunta que quase ninguém faz. Como é possível passar anos na escola, decorar fórmulas, fazer provas, cumprir tarefas e ainda assim chegar na vida adulta sem entender como o dinheiro funciona no mundo real? Também vale pensar no seguinte: como alguém consegue trabalhar, se esforçar, receber salário e mesmo assim terminar o mês confuso, olhando para a conta e se perguntando como tudo escapou pelos dedos, mesmo tendo feito o possível? Muita gente cresce acreditando que dinheiro é complicado, que riqueza é só para poucos sortudos e que liberdade financeira é um sonho distante, reservado para outra pessoa, em outra vida, em outra realidade. Só que a verdade não é que dinheiro seja complexo. A verdade é que quase ninguém aprende o básico de um jeito simples, direto e aplicável. Quando finalmente explicam do jeito certo, tudo começa a fazer sentido. E quando esse entendimento chega, padrões aparecem por toda parte. Fica mais fácil enxergar por que algumas pessoas sobem com consistência e outras ficam presas no mesmo ciclo ano após ano. Este curso existe para tirar essa névoa, para substituir confusão por clareza, medo por entendimento e frustração por controle. Não existe nada aqui fora do alcance de ninguém. Isso não é segredo de rico, nem estratégia escondida em linguagem difícil. São fundamentos simples, fáceis de entender e fortes o bastante para mudar a vida de qualquer adulto que decida aplicar de verdade. Quando cada ponto é absorvido com atenção, a sensação muda. Dinheiro deixa de parecer uma força invisível e vira algo que pode ser guiado com confiança. Não tem mágica, tem clareza. E clareza muda tudo. Para facilitar o caminho, o conteúdo foi dividido em 30 pontos. Assim, fica mais fácil acompanhar, revisar e aplicar. Um passo de cada vez, sem se perder. E existe um aviso importante. O ponto 28 é o mais decisivo, porque ele sustenta muitas das escolhas que vêm depois. Então vale acompanhar com papel e caneta e anotar o que fizer sentido. Ponto 1. Enxergar o dinheiro como ele realmente é. O primeiro passo para qualquer liberdade financeira é parar de olhar para dinheiro com emoção e começar a enxergar como ferramenta. Muita gente aprendeu a associar dinheiro a estresse, medo e aperto, como se fosse algo misterioso, complicado e sempre fora de controle. Só que dinheiro não é emocional e não é mágico. Dinheiro é ferramenta. Uma ferramenta pode ajudar quando é usada do jeito certo e pode causar estrago quando é usada no escuro. O problema não é o dinheiro, é a falta de direção. Quando o dinheiro entra e sai da conta sem um plano, a sensação é de que ele desaparece sozinho. Isso não significa incapacidade, significa que ninguém ensinou como dar um destino claro para cada parte do que entra. Dinheiro sem direção vira bagunça, e bagunça vira desperdício. O objetivo aqui é tirar o dinheiro do modo automático e colocar no modo consciente, onde cada escolha tem intenção. Imagine tentar encher um balde cheio de furos. Não importa o quanto de água seja colocado ali dentro, o nível nunca sobe. Não porque falte água, mas porque o recipiente está comprometido. A renda é a água. Os hábitos financeiros são o balde. Enquanto esses furos não são fechados, ganhar mais dinheiro não resolve o problema. Pelo contrário, muitas vezes só acelera a frustração. Mais entra e mais sai, sem construir nada sólido. É exatamente por isso que pessoas com salários muito diferentes podem acabar no mesmo lugar financeiro. Não é sobre quanto entra, é sobre como o dinheiro se comporta depois que chega. Quem constrói patrimônio entende uma coisa fundamental. Dinheiro segue regras. Essas regras não dependem de sorte, emoção ou talento especial. Elas são previsíveis, repetíveis e funcionam para qualquer pessoa que decida segui-las. Quando essas regras ficam claras, algo muda internamente. Surge uma sensação rara para muita gente quando o assunto é dinheiro, estabilidade. O dinheiro para de mandar e começa a responder. Esse novo olhar influencia tudo o que vem depois, desde guardar dinheiro até lidar com dívidas e, mais adiante, investir com segurança. A base começa aqui, na forma como o dinheiro é enxergado. Ponto 2. Criar um orçamento que dê direção, não prisão. Depois de entender que dinheiro é ferramenta, o próximo passo é ensinar essa ferramenta a trabalhar a favor da própria vida. A palavra orçamento assusta muita gente porque foi associada a corte, sofrimento e privação. Mas orçamento não é castigo. Orçamento é clareza. Orçamento é decidir para onde o dinheiro vai antes que ele vá embora sozinho. É trocar a pergunta para onde foi pela afirmação eu decidi. Sem orçamento, a vida financeira vira improviso. Com orçamento vira caminho. É como ter um mapa em vez de andar no escuro. Quando despesas são organizadas de forma simples, separando necessidades, desejos e objetivos, a realidade aparece com nitidez. Os excessos ficam visíveis, as prioridades também. Essa consciência não limita, liberta. Ela permite escolher com inteligência, ajustar sem culpa e agir sem pânico.
O controle começa a se formar aqui. Ponto 3. Construir um fundo de emergência, a primeira camada de proteção. Depois de clareza e direção, vem a proteção. O fundo de emergência existe para absorver impactos da vida. Quebra de carro, problema de saúde, perda de renda, situações que não avisam antes de acontecer. Quem não tem reserva, reage com medo. Quem tem reserva, reage com calma. O problema é o mesmo, mas a resposta muda completamente. Um fundo de emergência transforma crises em situações administráveis. Ele não elimina problemas, mas impede que eles destruam todo o resto. Esse fundo não nasce pronto. Ele cresce aos poucos, com constância. Cada valor guardado fortalece a base e reduz a dependência de dívidas ruins. Essa reserva vira um escudo silencioso que permite tomar decisões melhores em todas as outras áreas financeiras, sem desespero. Ponto 4. Entender o score de crédito, a reputação silenciosa. Existe um número que acompanha cada pessoa sem fazer barulho, mas que influencia decisões importantes ao longo da vida financeira. Esse número afeta taxas de juros, aprovações de crédito, contratos de aluguel e até algumas oportunidades profissionais. Mesmo assim, muita gente não entende como ele funciona. O score não mede renda, status social ou inteligência. Ele mede comportamento, pontualidade, consistência, responsabilidade e equilíbrio no uso do crédito. Quem paga em dia, usa pouco do limite disponível e mantém histórico longo tende a ser visto como confiável. Quem atrasa, estoura limites e solicita crédito o tempo todo passa risco. Um detalhe importante é a taxa de utilização. Usar quase todo o limite disponível, mesmo pagando depois, sinaliza descontrole. Usar pouco mostra disciplina. O sistema não é pessoal, ele é matemático. E tudo que segue regra pode ser aprendido, ajustado e dominado ao longo do tempo. Um bom score reduz o custo de tudo. Menos juros significa mais dinheiro ficando no próprio bolso. É uma vantagem silenciosa que cresce com o tempo. Ponto 5. Compreender a dívida como ferramenta que exige respeito. Dívida não é vilã nem solução mágica, ela é neutra. O impacto da dívida depende totalmente do motivo, da estrutura e do custo envolvido. Algumas dívidas ajudam a construir futuro. Outras apenas drenam energia financeira. Dívidas com juros altos e consumo imediato costumam criar ciclos difíceis de quebrar. O valor cresce mais rápido do que a capacidade de pagar. Já dívidas bem estruturadas, ligadas a ativos ou aumento de renda, podem acelerar crescimento quando usadas com critério. O problema surge quando a decisão é tomada por impulso, sem cálculo e sem visão de longo prazo. Nesse cenário, a dívida passa a controlar a vida financeira. Entender dívida é entender consequência. É saber que juros trabalham contra quando não há estratégia. Respeitar a dívida significa avaliar antes de assinar, não depois de se arrepender. Ponto 6. Conhecer o custo real dos empréstimos antes de aceitar qualquer um. Um empréstimo nunca é só o valor que aparece no contrato. Ele carrega juros, prazos, taxas, multas e compromissos futuros que moldam escolhas por anos. Parcelas pequenas podem esconder prazos longos. Juros baixos podem esconder custos adicionais. Tudo precisa ser observado no conjunto. O pagamento mensal não conta a história inteira. O valor total pago ao final é o que revela o verdadeiro custo. Ao assumir um empréstimo sem entender esse impacto, o que está sendo feito é trocar liberdade futura por conforto imediato. Quando os termos são compreendidos, o medo diminui e o controle aumenta. Empréstimos deixam de ser armadilhas e passam a ser decisões conscientes. Clareza transforma risco em cálculo, e cálculo transforma decisões financeiras em escolhas estratégicas. Ponto 7. Entender como os juros funcionam porque eles nunca dormem. Juros são uma força invisível que age o tempo todo, mesmo quando ninguém está prestando atenção. Eles podem trabalhar contra ou a favor. E quando estão ligados a dívidas caras, crescem mais rápido do que os pagamentos conseguem reduzir. Quando estão ligados a investimentos, fazem o dinheiro crescer sozinho. O problema é que muita gente subestima os juros negativos e superestima a própria capacidade de controlá-los depois. Pagamentos mínimos dão uma falsa sensação de controle, enquanto o saldo cresce silenciosamente. Já quando os juros atuam a favor, o crescimento começa lento, quase imperceptível. Mas com o tempo, acelera de forma surpreendente. Entender juros muda completamente a forma de decidir. Dívidas caras deixam de parecer inofensivas e investimentos passam a fazer sentido mesmo com valores pequenos. Quem domina juros deixa de lutar contra o dinheiro e passa a usar o tempo como aliado. Ponto 8. Reconhecer que nem toda dívida é igual. Tratar toda dívida como se fosse a mesma coisa leva a decisões ruins. Existem dívidas que ampliam possibilidades e dívidas que apenas sugam recursos. A diferença está no propósito e no retorno que elas geram. Uma dívida ligada a algo que cresce ou aumenta a renda pode ser estratégica. Uma dívida ligada a consumo passageiro tende a desaparecer, mas o boleto continua.
Quando tudo é colocado no mesmo saco, surge culpa desnecessária ou coragem excessiva. Nenhum dos dois ajuda. Classificar dívidas traz clareza. Primeiro, elimina-se o que corrói. Depois, administra-se o que faz sentido manter. Essa distinção é fundamental para avançar sem medo e sem autossabotagem. Ponto 9. Entender o próprio perfil financeiro para entender as próprias escolhas. Cada pessoa tem uma relação diferente com o dinheiro, moldada por experiências, crenças e emoções. Algumas pessoas gastam para aliviar tensão. Outras economizam por medo. Algumas arriscam demais. Outras travam completamente. Nenhum perfil é certo ou errado. O problema surge quando o comportamento não combina com os objetivos. Sem consciência, decisões se repetem no automático. Com consciência, hábitos podem ser ajustados. Entender o próprio padrão elimina culpa e cria estratégia. Em vez de lutar contra a própria natureza, passa-se a criar sistemas que compensam fraquezas e fortalecem virtudes. Autoconhecimento financeiro é o que transforma a intenção em consistência. Ponto 10. Definir objetivos financeiros claros, mensuráveis e que realmente motivem. Sem objetivos bem definidos, o dinheiro perde direção e cada decisão vira um improviso. Objetivos vagos não orientam o comportamento. Querer ter uma vida melhor não diz quanto guardar, quando investir ou o que priorizar. Objetivos claros fazem exatamente isso. Quando existe um número, um prazo e um motivo, as escolhas ficam mais simples. Gastar ou não gastar deixa de ser emocional e passa a ser estratégico. Objetivos de curto prazo organizam o presente. Objetivos de médio prazo criam estabilidade. Objetivos de longo prazo constroem liberdade. Quando tudo isso está alinhado, cada ação diária passa a fazer sentido dentro de um plano maior. Ponto 11. Construir um plano financeiro que combine com a própria vida, não com a vida dos outros. Copiar estratégias alheias costuma gerar frustração. Cada pessoa tem renda, responsabilidades, ritmo e prioridades diferentes. Um plano eficiente respeita essa realidade. Um bom plano conecta ganhos, gastos, poupança, dívidas e investimentos de forma simples e realista. Não precisa ser complexo, precisa ser aplicável. Planos falham quando exigem esforço sobre-humano, funcionam quando cabem na rotina real. Revisar e ajustar o plano faz parte do processo. Vida muda e o plano precisa acompanhar. Ponto 12. Entender a inflação e como ela corrói o dinheiro em silêncio. A inflação não avisa quando chega, mas muda tudo com o tempo. O dinheiro parado mantém o mesmo número, mas perde poder de compra. Isso confunde muita gente. Guardar dinheiro é importante, mas sem estratégia ele enfraquece com os anos. Custos sobem, serviços encarecem e quem não se prepara sente que está sempre correndo atrás. Entender inflação é o primeiro passo para proteger o futuro e não apenas sobreviver ao presente. Ponto 13. Aprender a proteger a renda com a mesma dedicação que se aprende a aumentá-la. Ganhar mais dinheiro não resolve tudo se esse dinheiro não estiver protegido. Imprevistos acontecem o tempo todo. Problemas de saúde, mudanças no trabalho, crises econômicas e emergências surgem sem aviso. Proteção vem de hábitos sólidos, não de sorte. Automatizar pagamentos, poupança e investimentos cria estabilidade mesmo nos meses difíceis. Seguro não é desperdício. É uma rede que impede que um problema vire um desastre financeiro. Quanto mais protegida a renda estiver, mais firme fica toda a estrutura financeira. Ponto 14. Entender a diferença entre poupar e investir. Embora pareçam iguais, servem a propósitos completamente diferentes. Poupar é segurança. É dinheiro disponível para emergências e necessidades próximas. Investir é crescimento. É aceitar oscilações hoje para ganhar força amanhã. Quem só poupa perde poder para a inflação. Quem só investe corre riscos desnecessários. Equilíbrio entre segurança e crescimento é o que sustenta uma vida financeira saudável. Ponto 15. Compreender o poder dos juros compostos e por que o tempo é o maior aliado. O crescimento parece lento no início, mas acelera com o passar dos anos. Cada valor acumulado passa a trabalhar junto com os anteriores. Consistência vence intensidade. Pequenos aportes feitos por muito tempo superam grandes esforços tardios. Por isso, começar cedo vale mais do que começar grande. Os juros compostos recompensam quem entende paciência e disciplina. Ponto 16. Aprender a reduzir riscos financeiros com consciência, não com sorte. Risco não desaparece, mas pode ser controlado quando existe preparo. Emergências, crises e mudanças fazem parte da vida. A diferença está em quem se antecipa e quem reage tarde demais. Reserva financeira, hábitos consistentes e decisões racionais reduzem o impacto de qualquer imprevisto. Quanto mais clara for a visão dos próprios números, menor é o poder do risco sobre a vida. Estabilidade não vem do acaso, vem de escolhas repetidas com intenção. Ponto 17.
Entender como os impostos moldam a realidade financeira. Impostos afetam renda, consumo, investimentos e patrimônio todos os dias. Quem ignora impostos perde dinheiro sem perceber. Quem entende, minimiza perdas legais e estratégicas. Aumento salarial nem sempre significa mais dinheiro no bolso se os impostos forem ignorados. Planejar levando impostos em conta torna decisões mais inteligentes e realistas. Conhecimento tributário simples já gera vantagem ao longo do tempo. Ponto 18. Entender como os bancos funcionam e por que isso protege o dinheiro. Bancos não são cofres neutros, são negócios. O dinheiro depositado é emprestado e rende mais para o banco do que para o cliente. Cada tipo de conta tem um propósito diferente e escolher errado custa caro. Taxas, tarifas e regras só afetam quem não entende o sistema. Conhecimento bancário evita perdas silenciosas e escolhas ruins. Ponto 19. Aprender como produtos bancários moldam as opções financeiras. Cada conta existe para uma função específica. Conta corrente é para movimento, não para crescimento de dinheiro. Conta poupança protege no curto prazo, mas não vence a inflação. Investimentos existem para crescimento de longo prazo, não para despesas do dia a dia. Quando cada tipo de dinheiro está no lugar certo, a vida financeira se organiza sozinha. Usar produtos errados gera confusão, taxas e estagnação. Ponto 20. Entender como o efeito dos juros compostos transforma gerações inteiras. Crescimento real não vem de saltos rápidos, vem de constância. Pequenos valores aplicados com disciplina se tornam grandes números com o tempo. O início parece lento, mas a aceleração acontece depois de anos de consistência. Esse processo cria patrimônio, segurança e liberdade sem precisar de renda extraordinária. Juros compostos recompensam paciência e punem impulsividade. Ponto 21. Aprender a comparar opções financeiras antes de decidir. Escolhas financeiras moldam o futuro por muitos anos. A opção mais fácil, quase nunca, é a melhor no longo prazo. Parcelas menores podem esconder custos muito maiores no total. Comparar taxas, prazos e consequências evita armadilhas comuns. Decidir com clareza substitui sorte por estratégia. Ponto 22. Aprender a negociar porque quase tudo custa mais quando não se questiona. Negociação não é confronto, é clareza. Taxas bancárias, juros, seguros e serviços quase sempre têm margem para ajuste. Quem pergunta educadamente descobre opções que não aparecem de forma automática. O pior resultado de uma negociação é ouvir um não e seguir como estava. O melhor resultado é economizar dinheiro repetidamente ao longo da vida. Ponto 23. Acompanhar o patrimônio líquido porque números mostram o que emoções escondem. Patrimônio líquido é o que se possui, menos o que se deve. Renda alta não significa riqueza se as dívidas crescem junto. Acompanhar esse número revela progresso real, não sensação momentânea. Ver a evolução cria motivação e corrige desvios rapidamente. Ponto 24. Desenvolver o hábito da gratificação adiada. Liberdade financeira nasce da capacidade de esperar. Compras impulsivas trocam paz futura por prazer imediato. Aprender a pausar antes de gastar muda completamente a relação com o dinheiro. Disciplina não é castigo, é autonomia em construção. Cada não dito hoje fortalece o sim do amanhã. Ponto 25. Construir múltiplas fontes de renda como caminho para a estabilidade real. Depender de apenas uma renda parece seguro até o dia em que deixa de ser. Nenhum emprego, por melhor que seja, é imune a mudanças, cortes, crises ou transformações de mercado. Ter mais de uma fonte de renda não significa trabalhar sem parar ou viver exausto. Significa reduzir risco. Uma renda complementar já muda completamente o jogo porque cria margem, fôlego e liberdade de escolha. Pode ser um serviço extra, um projeto paralelo, uma habilidade monetizada, algo digital ou até uma renda mais passiva. O tamanho inicial não importa. O que importa é não colocar toda a segurança da vida em um único pilar. Quanto mais fontes, menos medo. Quanto menos medo, melhores decisões. Renda múltipla não é sobre ganância, é sobre proteção e autonomia. Ponto 26. Criar limites financeiros claros para proteger o progresso construído. Conhecimento financeiro sem limites vira frustração. É possível saber exatamente o que fazer e ainda assim se sabotar por não ter fronteiras bem definidas. Limites financeiros são decisões tomadas com antecedência. Quanto gastar, quanto poupar, quanto emprestar, quanto arriscar. Sem isso, cada situação vira uma negociação emocional no calor do momento. Esses limites também protegem contra pressões externas. Convites caros, pedidos de dinheiro, comparações sociais e expectativas alheias podem destruir meses de progresso em poucas escolhas ruins. Limite não é egoísmo. Limite é respeito pelo próprio futuro. Quando os limites existem, o caminho fica mais estável e sustentável. Ponto 27.
usar automação para transformar boas intenções em resultados reais. A maioria das pessoas não falha por falta de vontade, falha por inconsistência. A automação resolve exatamente isso. Quando poupança, investimentos e contas são automatizados, o dinheiro segue o plano antes mesmo de surgir a tentação de gastar. O comportamento correto acontece mesmo em dias ruins, cansativos ou confusos. Automatizar é tirar o emocional do processo. É permitir que o sistema trabalhe enquanto a mente descansa. Isso reduz estresse, evita esquecimentos e cria disciplina sem sofrimento. Com o tempo, a automação transforma esforço em rotina, e rotina em crescimento contínuo. Ponto 28. Aprender a identificar sinais de alerta financeiros, antes que virem problemas reais. Grandes crises financeiras quase nunca começam grandes. Elas começam pequenas, silenciosas e repetidas. Um gasto recorrente que cresce sem controle, uma dívida ignorada, uma fatura que não é mais aberta, uma conta que deixa de ser acompanhada. Sinais de alerta aparecem quando se começa a evitar olhar saldos, adiar decisões financeiras ou justificar comportamentos que antes seriam considerados imprudentes. Gastos emocionais frequentes, uso constante de crédito para cobrir despesas básicas e a sensação de estar sempre correndo atrás são avisos claros. Outro sinal importante surge nos relacionamentos. Pessoas que pressionam financeiramente, pedidos recorrentes de dinheiro sem retorno ou ambientes que incentivam gastos acima da realidade, corroem o progresso aos poucos. Ignorar esses sinais custa caro. Reconhecer alertas cedo não é sinal de fracasso, é sinal de maturidade. Pequenos ajustes feitos no início evitam grandes correções no futuro e mantêm o controle sempre nas próprias mãos. Ponto 29. Preparar grandes decisões financeiras com estratégia, não impulso. Decisões grandes moldam anos ou décadas da vida. Comprar um imóvel, trocar de carreira, abrir um negócio, assumir dívidas relevantes ou investir valores altos exige preparo, não pressa. Preparar significa pesquisar, comparar cenários, entender impactos de longo prazo e alinhar a decisão com objetivos reais. Decisões tomadas por pressão social, medo de ficar para trás ou empolgação momentânea costumam cobrar um preço alto depois. O tempo é um aliado poderoso nessas escolhas. Esperar, fortalecer a base financeira, melhorar crédito, aumentar reservas e ganhar clareza emocional muda completamente o resultado final. Quando decisões são tomadas com calma e consciência, mesmo os riscos ficam controláveis. O objetivo não é eliminar risco, mas assumir riscos que façam sentido dentro de um plano maior. Ponto 30. Aprender a manter a liberdade financeira depois de conquistá-la. Chegar à estabilidade não significa que o trabalho acabou. Na verdade, é o início de uma nova fase que exige consciência, disciplina e ajustes constantes. Liberdade financeira não se sustenta sozinha. Ela depende dos mesmos hábitos que a construíram. Manter essa liberdade exige vigilância sobre gastos, atenção à inflação do estilo de vida e revisões periódicas dos objetivos. Ganhar mais e gastar tudo é uma das formas mais rápidas de voltar ao ponto de partida. Crescimento real acontece quando renda aumenta e decisões continuam conscientes. Também é essencial cuidar da relação emocional com o dinheiro. Medo, escassez e ansiedade podem permanecer mesmo quando a situação melhora. Educação contínua, reflexão e clareza mantêm a mente alinhada com a realidade e evitam autossabotagem. Por fim, liberdade financeira só faz sentido quando tem propósito, tempo, escolhas, qualidade de vida, contribuição e significado. Dinheiro é a ferramenta, não o fim. Quando a liberdade é usada com intenção, ela se fortalece com o tempo e vira um estilo de vida sustentável. Tudo o que foi apresentado até aqui forma um mapa completo. Não são ideias soltas, não são dicas aleatórias, não são promessas vazias. São princípios conectados, construídos para tirar qualquer pessoa da confusão financeira e levá-la para clareza, controle e direção. Quando esses pontos são aplicados juntos, o dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma ferramenta previsível, administrável e estratégica. Não existe transformação sem ação. Informação sozinha não muda nada. O que muda a vida é a aplicação consistente, mesmo quando o entusiasmo diminui, mesmo quando os resultados parecem lentos no começo. A diferença entre quem permanece preso e quem constrói liberdade não está na inteligência, nem na sorte, nem na renda inicial. Está na decisão de aplicar o básico todos os dias, sem exceção. Cada ponto deste conteúdo foi pensado para fortalecer a autonomia, para que decisões financeiras não sejam mais tomadas por medo, impulso ou pressão externa, para que escolhas passem a ser feitas com consciência, intenção e visão de longo prazo. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de gerar ansiedade e começa a gerar estabilidade. E estabilidade gera escolhas melhores.
Escolhas melhores constroem uma vida melhor. O mais importante é entender que ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. Isso é aprendido. E tudo o que foi apresentado aqui pode ser aprendido, treinado e dominado por qualquer pessoa disposta a assumir responsabilidade pelo próprio futuro. Não é sobre perfeição, é sobre constância. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre começar e continuar. A partir deste ponto, o caminho está claro. Cada pequena ação tomada hoje reduz problemas amanhã. Cada decisão consciente fortalece o controle. Cada hábito mantido cria segurança. A liberdade financeira não acontece de repente. Ela se constrói silenciosamente, até o dia em que se torna impossível de ignorar. Este conteúdo não termina aqui. Ele continua em cada escolha feita a partir de agora. E quem decide aplicar o que aprendeu deixa de viver no improviso e passa a viver com direção. O dinheiro para de mandar. A pessoa passa a comandar.